E um novo denunciante de OVNIs veio a público. O nome dele é Matthew Brown. Ele era um analista de armas de destruição em massa pelo Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Quem conseguiu contato com ele foram os jornalistas George Knapp e Jeremy Corbell, também documentarista, que estava em contato com ele há meses sobre o programa Imaculada Constelação, ou Constelação Imaculada, que é um programa para obtenção de informações sobre OVNIs, muito centrado aí na obtenção de dados de inteligência via satélite e também por outros ativos, no mar e também em terra. Então esse programa aí nunca havia sido revelado, é um dos programas mais secretos dos Estados Unidos, que teria sido criado logo depois de 2017, daquela notícia no New York Times, revelando o ATIP, o programa que o Elizondo, Luiz Elizondo, era o diretor, que era o programa anterior de OVNIs. E essa Constelação Imaculada seria o programa pai de todos os programas que obteria informações de inteligência de todos os agentes dos Estados Unidos. Ele seria muito centrado nessa coleta aí de imagens, principalmente dados de outros sensores, dos fenômenos anômalos. Vamos ver um pouquinho o trecho da matéria aí com Matthew Brown, que eu separei lá do Elpanized podcast, lá do George Knapp e Jeremy Corbell, e vou deixar o link para vocês assistirem na íntegra esse programa todo, e vou deixar no final dessa live também um link para vocês assistirem o meu vídeo anterior de alguns meses atrás sobre o Imaculada Constelação. 2018 Shriver war game, so there's nothing that stood out about it. Accidental exposure for you. 100%. You go into it and what do you see? There's just a generic title slide. There's a banner without classification markings that just says Immaculate Constellation. And it has a placeholder slide that shows like the Shriver Shriver Air Base logo and some logos of the units involved. So the next slide, though, is where it gets interesting because the face of Lou Elizondo is on that next slide. And I was not who I was expecting to see. And it was accompanied by text to summarize. And please have some grace with me. It's been 7 years, but right. It was saying that Immaculate Constellation is an unacknowledged special access program established after the exposure of ATIP in 2017 by former USDI officer Lou Elizondo. So the next slide, the third slide about, just jumps straight into the mission of this app and showing what apparently the results of that mission are. And it's a collection incident in the Pacific Ocean. The subject of collection is several Russian naval intelligence vessels in the middle of the ocean at night. And above those vessels is a large black triangle floating in the air. This is a still image, but it is color. But based on the information included in there and its description, the mission becomes apparent. And that is a bare minimum. It's the intelligence, surveillance, and reconnaissance mission of a global nature for UAPs and RVs, ARVs. The hesitation there is some time has passed. One of those acronyms is in there, either RV or ARV, and that is how the triangle, in this case, was labeled. It's been 7 years, so as you're reading through this and that you're remembering RV or ARV just for our audience. So RV is, reverse reproduction vehicle. Yeah. And the ARV would mean anomalous reproduction. We see people in the literature say alien reproduction vehicle. It could just be anomalous advanced or advanced. It could be anything that can go after A. So you don't know what that is. But I don't. This is a pretty interesting image here. It is. Right? And then the text that accompanies it describes the incident. And what can you tell us? The summary of that is just how it unfolded. I should actually back up and say the image itself was unique. This isn't by a plane or a satellite. It looks to be a image pretty close to the waterline. So something that to me read is we have a clandestine submersible asset close by this fleet, and it's taking pictures, trying to stay unnoticed. And so, yes, in the description, it basically lays out what occurred that night, which was that our collection assets were there in area monitoring Russian naval vessels. Not sure what they're doing there. But they've been hanging out in the middle of the ocean in this place, apparently for a few days.
keep an eye on him. And this night, while they are observing the Russian vessels, a large black triangle materializes or decloaks or something. The point is it did not move. It appeared directly above these ships, probably no more than 200 meters, pretty close. And interestingly, as noted in the report itself, there was no visible reaction from these vessels from what would almost certainly be considered a hostile approach. What do you take away from that? They didn't notice it, or they're not upset about it, or they don't know what to do with it, or what? So the implication also in the text describing it was, the analysis in the text was that the Russian Navy had foreknowledge that this vehicle would appear in that area of the ocean, and they were there specifically to either collect on it themselves or to interact with it in some way. Any indication that it might be theirs, that they knew it's going to be there because they control it? Not in that document, and I haven't seen anything to make me think that they controlled that particular craft, but didn't see anything to the contrary either. I guess it could be that they've seen it before, that there's nothing they can do about it, so don't get excited about it. Might be, although it is interesting, if it's something that's part of their environment, as it were, why are they making an effort to be in this space at this time to collect on something they already know about? Is it like in the middle of nowhere? Yeah, it's off the coast of Kamchatka, as I recall, in the Pacific Ocean. Absolutely. What do you do next? What do you Go to the next page, and it was disappointing because we get into a couple slides of orbs, and I had already seen orbs at this point in an official setting. So the next pages show orbs from different parts of the world. Mm-hmm. It looks like the pattern is that under this immaculate constellation, they're gathering UAP images from all over the place. Absolutely. The Shriver War Games document with the images. 12 pages, 15 pages, somewhere in there? Yeah, I'd say 12 to 15, but probably more like 12. And is that the only document you ever saw where the term Immaculate Constellation was used? Until I wrote one, yeah. We'll get into that. Então, vamos tentar explicar algumas coisas que ele menciona aqui. O Metal, né? É um documento que inicialmente era intitulado Jogo de Guerra Shriver, né, de 2018. Você vê que tem até uma matéria aqui de 2018 de um portal de notícia, mostrando aí uma mesa onde tem oficiais ali das Forças Armadas Americanas falando justamente em outubro de 2018 sobre os jogos de guerra de Shriver em 2018 que estava tendo no Comando Espacial. Lembrando que a base de Shriver era uma base da Força Aérea e hoje é uma base no Colorado da Força Espacial. Um jogo de guerra nada mais é do que uma simulação de uma guerra para treinar os militares, né? Decisões estratégicas principalmente. E aí, acidentalmente, ele tem acesso, ele tinha já credenciais ultra secretas, compartimentadas para arma de destruição em massa, e ele teoricamente estava vendo esse documento do jogo de guerra de Shriver, mas quando ele abre esse documento, tem a foto do Elizondo e de informações do programa Constelação Imaculada, né? Então, seria acidentalmente, colocaram dentro desse documento coisas que não deveriam haver ali do jogo de guerra de Shriver, pelo que eu entendi, né? Agora, quem fez isso? Segundo esse analista de inteligência, era uma mulher, uma liderança no Pentágono, que teria acesso lá em 2018, quando ele olhou nos logs, tinha essa oficial de inteligência lá, essa liderança, que tinha mexido no arquivo. Se foi ela que criou, aí a gente já não sabe, mas dá a entender isso também. E aí fala aqui que tem lá, né, esse Constelação Imaculada é para você coletar imagens, principalmente dados sensores desses fenômenos. E lá no Oceano Pacífico, numa área que ele comenta, no Oceano Pacífico, que fica muito próximo dos Estados Unidos. Muita gente não se lembra, mas no mapa geográfico a Rússia fica colada nos Estados Unidos, ali o oeste dos Estados Unidos com o leste da Rússia. Quase fazem fronteira, ali tem um pedacinho de mar só separando. E foi mais ou menos ali naquela região em que estava acontecendo isso, né? Então você tinha navios russos com um triângulo. Um veículo anômalo que, segundo ele, estava classificado como ARV. O A ninguém sabe o que é, pode ser alienígena ou avançado, mas um veículo de reprodução, que seria um veículo proveniente da engenharia reversa, ou seja, uma imitação de algo anômalo. E aí ele não sabe se era da Rússia ou dos Estados Unidos, mas parece que seria dos Estados Unidos. Estaria vigiando os navios russos. E os navios russos ali numa atitude de apenas observar, não atacaram, enfim.
porque talvez saibam que é um veículo altamente avançado. Então, talvez seja um triângulo dos Estados Unidos proveniente de engenharia reversa. Muito se fala sobre o TR-3B, projeto Aurora, que os Estados Unidos teriam esse triângulo desde a década de 80 para 90, quando houve até na Bélgica um grande avistamento pelas Forças Armadas da Bélgica desses triângulos. E você tinha ali, provavelmente, o que ele fala de um ativo de coleta de inteligência no oceano, ou seja, um submarino, um drone marítimo ali talvez, ou um submarino mesmo, fazendo essas imagens desse triângulo com os navios russos. Né? Então é isso que o Mattel fala. E ele não tem os detalhes, não sabe se esse triângulo era de fato da Rússia dos Estados Unidos, dá a entender que seria dos Estados Unidos. O documento teria mais ou menos 12 páginas, um documento curto. Mas fica parecendo que alguém dentro do governo que quis revelar esse programa Constelação Imaculada. E o Mattel quase teria discursado como testemunha lá na última audiência da Câmara, acabou que não foi. O Jeremy Corbell ia falar no lugar dele, aí também não foi, impediram, enfim, rolou algum conflito em relação a revelar essa informação do Constelação Imaculada. Talvez os deputados queriam investigar mais a fundo para saber exatamente o que é isso antes de divulgar na audiência, mas o fato é que rolou esses problemas aí e não teve essa divulgação completa. Quem falou sobre o Constelação Imaculada foi outro jornalista na época, e não nem o George Knapp, nem o Jeremy Corbell. Bom, então é isso. Muita coisa vai surgindo sobre esse programa com certeza. Essa é a primeira parte só da entrevista do Mattel. E depois eu trago para vocês a segunda aí. Vou deixar aqui para vocês o link para vocês assistirem. E depois desse vídeo vai ter indicação do meu vídeo lá atrás falando sobre o programa Constelação Imaculada, onde eu falo um pouquinho o que foi falado naquela audiência sobre isso. Um abraço e até a próxima.